Olá, meu nome é Glauco, eu sou bombeiro militar. Você já se perguntou o que são aquelas placas coloridas dos caminhões e carretas que você vê nas estradas? E se eu te disser que é muito importante que você saiba o que elas significam? Veículos que contêm aquelas placas carregam produtos perigosos que estão a todo instante passando do lado do seu carro nas estradas. Em caso de acidente envolvendo estes veículos, o conhecimento do que significam essas placas vai fazer com que você possa tomar as medidas mais seguras possíveis e informar de forma exata ao serviço de socorro que tipo de produto está sendo carregado. Nós estamos falando basicamente de duas simbologias utilizadas no transporte de produtos perigosos. Um é o painel de segurança, o outro o rótulo de risco. O painel de segurança é um retângulo laranja que vai mostrar na parte de cima o número de risco, que é o número que vai identificar o risco que aquele produto oferece, e na parte de baixo o número ONU, é um número estabelecido pela Organização das Nações Unidas, que vai identificar exatamente qual é o produto ou o grupo de produtos com características semelhantes, dentre os quais aquele veículo está transportando um deles. O número de risco tem de 2 a 3 algarismos. Cada algarismo tem um significado diferente. De forma resumida, se no número de risco você tiver o algarismo 1, significa que aquele material é explosivo. Se você tiver o algarismo 2, significa que ali dentro daquele modal de transporte você tem gases. Se você tiver o algarismo 3, você tem líquidos inflamáveis. Se você tiver o algarismo 4, significa que ali dentro tem sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas à combustão espontânea e substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis. Se você tiver o algarismo 5, você tem substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos. Se você tiver o algarismo 6, significa que ali dentro você tem materiais tóxicos ou substâncias infectantes. Se você tiver o algarismo 7, você vai ter dentro daquele transporte um material radioativo. Se você tiver o algarismo 8, significa que há material corrosivo. Se você tiver o algarismo 9, você vai ter substâncias e artigos perigosos diversos dentro daquele veículo. Agora, se houver um X no número de risco, significa que aquele material não pode entrar em contato com água. Você não precisa decorar todos eles. O importante é que você saiba identificar esse número de risco e repassar a informação correta ao serviço de socorro. É importante frisar que quando um destes algarismos é seguido por um número 0, significa que há ausência de risco secundário, ou seja, não tem qualquer outro risco além do risco indicado por este primeiro algarismo. Já se há uma repetição do algarismo, significa que aquele risco é aumentado. Por exemplo, o algarismo 3 indica um líquido inflamável. Se você tem o 33, ou seja, o 3 duas vezes, indica que aquele líquido é muito inflamável. E se você tiver o 3 triplicado, ou seja, o número 333, significa que o líquido é altamente inflamável. Já o rótulo de risco são placas em formato de losango, com cores, símbolos, números e textos referentes à natureza, manuseio e identificação do produto. Diferente do painel de segurança, que só tem a cor laranja, o rótulo de risco ele vai ter várias cores e cada cor vai ter um significado diferente. Por exemplo, se o rótulo de risco for vermelho, significa que o material que está sendo carregado é inflamável. Se o rótulo de risco for verde, é um gás não inflamável. Já se o rótulo for laranja, o veículo está transportando explosivos. Se for amarelo, vai ser oxidante. Se for amarelo com vermelho, é um peróxido orgânico. Se for um rótulo azul, significa que é um material perigoso se for molhado. Em caso de incêndio, não se vai poder jogar água naquele material sob o risco de explosão. Se o rótulo for branco, o material pode ser tóxico ou infectante. Se o rótulo for branco com preto, aquele material é corrosivo.
Se o rótulo for amarelo e branco, o material que está ali dentro é radioativo. Se o rótulo for branco com vermelho, aquele material é sujeito a combustão espontânea. Se o material for listrado, vermelho com branco, ali dentro tem um sólido inflamável. Se o rótulo tiver uma parte branca e a outra parte listrada em preto e branco, são substâncias perigosas diversas. Ou seja, nós podemos ver que existe uma gama de riscos oferecidos nas estradas. E a correta informação agiliza o processo de socorro. Se você não oferecer de forma imediata essas informações para o 193, por exemplo, que é do Corpo de Bombeiros, eles vão fazer essa pergunta. Eles vão realizar um questionamento se existe algum painel ou um rótulo. Mas sabendo que a maioria da sociedade não conhece essa simbologia, o atendente vai começar perguntando se existe algum retângulo laranja ou um balãozinho colorido, para que a comunicação fique mais fácil. E você ainda vai tentar identificar se existe ou não esse material, demorando ainda mais o atendimento. Mas se você já conhece e sabe que esses materiais indicam um produto perigoso, no momento da ligação você já informa: olha, tem um rótulo de risco de tal cor, existe um painel de segurança com a numeração tal, e ele vai saber tomar as medidas cabíveis para fazer o atendimento com mais agilidade. A simples informação para o Corpo de Bombeiros do que consta no painel de segurança ou no rótulo de risco, informando, por exemplo, a cor ou o número que você está vendo, já ajuda e muito na agilidade do atendimento e na proteção dos agentes envolvidos. E com a agilidade do socorro, você vai ter a oportunidade de evitar que um grande acidente ambiental, por exemplo, possa ocorrer. Obrigado pela sua atenção, espero que eu tenha ajudado com um assunto de extrema importância que muitas pessoas até o momento não têm conhecimento, e espero que agora você, que conhece o assunto, possa oferecer as informações corretas ao Corpo de Bombeiros, contribuindo para o salvamento de vidas e minimizando os estragos decorrentes de um acidente envolvendo produtos perigosos. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.